Você já recebeu alguma palavra do Senhor, alguma promessa? Com certeza, né? Eu quero falar hoje sobre a caverna de Adulão. Você já vai entender. Mas é muito comum na vida ministerial, na vida, quando você se converte, quando você aceita Jesus, naquele primeiro amor florido, que você vai nas igrejas, nas vigílias, do nada vem alguém e te entrega uma palavra, né? Nós fomos num seminário, numa escola profética semana passada, e todo mundo da igreja recebeu palavra. Chegou na minha vez, veio um profeta. Eu já falei domingo, mas vou falar de novo. Ele olhou para mim, não sei se era profeta, sei que o cara olhou para mim e falou: eu olho para a tua vida e eu vejo um abacaxi. Daí o cara que estava junto falou: ele é pastor, ele descasca abacaxi o dia inteiro. Foi uma promessa meio que sem sentido, talvez. Um dia talvez Deus traga o entendimento. E aí ontem eu estava numa live com a pastora Lili, e aí ela derramou assim a porta do céu, ela abriu e disse: cara, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, eu estou vendo isso, eu estou vendo caixa de mudança, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. E eu gravei aquele momento depois, e eu jogo na minha galeria ali, vira e mexe, eu vou lá e fico vendo, para que eu possa lembrar das promessas e continuar acreditando nelas. Porque é normal, conforme a gente vai caminhando, a gente vai passando os anos, a gente vai esquecendo as promessas de Deus. E aí às vezes Deus tem que vir e relembrar. Eu lembro de um cara chamado Davi, por exemplo, que ele estava cuidando de algumas ovelhas para o seu pai. Chega o profeta Samuel na casa dele. O profeta Samuel chega para Jessé, o pai de Davi, e fala: eu vim ungir um filho teu a rei. Chama todos aqui. E ele chama todos os filhos, menos Davi. E aí o profeta olha para os filhos, todos eles soldados de guerra, todos eles fortes. Como que eu sei que eram soldados de guerra? Porque quando Davi vai levar pão e queijo para os irmãos, quando ele mata Golias, eles estavam no campo de guerra, eles estavam lutando, eles estavam guardando a cidade. Então eram homens de guerra. Davi era pequenininho, era um cara improvável. Então o profeta manda chamar o que faltava a Davi. Ele vem, o profeta unge ele. Naquela fase, Davi tinha em média 15 anos, era muito novo. Era improvável um rei de 15 anos governar. Só que era uma promessa. Davi então pega essa promessa, guarda ela no coração e segue a sua vida. Passam-se os anos. Saul está lá no palácio governando. Saul tinha os seus momentos de que o seu espírito ficava aflito. Ele ficava endemoniado, na verdade. E aí chamava Davi com a sua harpa para tocar dentro do palácio, para que acalmasse o espírito de Saul. Então ele tocava a sua harpa dentro do palácio, era o lugar mais próximo de rei que ele chegava. Entrar dentro de um palácio para tocar harpa. Só que ele não foi à toa. Quando eles chamam ele para tocar harpa, a Bíblia fala que alguém chega para o rei e fala: eu conheço um cara que tem bom testemunho, um cara que é trabalhador, que cuida de ovelhas, é um cara de caráter, e ele toca a harpa, e quando ele toca, o céu desce. Então ele, mesmo novo, ele já tinha um bom testemunho. O que ele fez? Ele pegou a promessa e ele pensou: eu preciso construir essa promessa. A gente recebe às vezes uma promessa e acha que ela vai acontecer no piloto automático. Eu não vou morrer enquanto não acontecer essa promessa. Eu já escutei muito disso. Cara, se você tem o livre-arbítrio, você pode tocar a sua vida como você quiser. Você pode sair daqui, pegar a BR, botar 300, 200 por hora no carro e dizer: eu não vou morrer porque eu tenho uma promessa. E não é bem assim que funciona. As coisas são diferentes. É uma via de mão dupla. Deus libera o que Ele tem para a tua vida e se torna um pouco mais fácil de você viver isso, porque agora o céu liberou uma palavra. Então você tem que caminhar acreditando nela, porém construindo essa palavra. A gente precisa entender isso. Então Davi segue a sua vida. Aí ele vai para o palácio, ele se torna um cara que tocava harpa para o rei. Ele era um cara que tinha um coração muito bom, muito generoso, muito parecido com Deus, tanto que ele era um homem segundo o coração de Deus. Isso chamava a atenção. Aí do nada ele está em casa com seus pais, e aí os irmãos estão no campo de batalha, lutando contra gigantes. Não era só um gigante Golias, eram vários. Só que daí Golias, no momento, amedronta eles, e aquela batalha para, e ele diz: que venha aqui alguém que me confronte. Ninguém foi. Nesse momento, o pai de Davi manda ele levar queijo e pão e algumas coisas para os irmãos. Quando ele chega lá, ele olha aquele campo, ele olha cada um de um lado, né?
os gigantes do lado de lá, 5 gigantes, a Bíblia fala que tinha. Por isso que Davi pega 5 pedras, quando ele coloca na forja, ele não pega só uma, eram 5. Era uma para cada gigante. E aí ele pega e pergunta para quem estava ali: escuta aqui, o que ganha quem matar esse gigante? E aí alguém chega: não, cara, se tu matar o gigante, tu vai casar com a filha do rei, tu nunca mais vai precisar pagar impostos, tu vai ter acesso livre, cartão black, para entrar no palácio. Cara, tua vida vai ser outra. O que Davi vê? A oportunidade de viver a promessa. Opa, eu fui ungido, eu tenho a promessa de ser rei. Se eu casar com a filha, um dia eu vou poder ser rei. Ele vai, pega a pedra. Deus não manda Davi matar o gigante. A Bíblia não fala isso. Davi pega a pedra, ele acreditando na promessa que ele tinha, ele vai lá e joga e mata o gigante. Feito isso, ele se torna o cara da sua comunidade. As pessoas cantavam na rua: ó, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Tem um salmo que é assim. Então, as pessoas começam a engrandecer Davi pelos seus feitos. O testemunho dele não era só de um cara que tem bom caráter, que toca harpa, que é isso, que é aquilo. Não, é de agora um grande guerreiro mesmo tendo 1,50 m, 1,60 m. Porque a Bíblia fala que ele era de baixa estatura. Davi agora ele se torna um homem de autoridade física e espiritual. E isso incomoda quem está no lugar de autoridade, mas não tem mais autoridade. Saul então se incomoda com o que estava acontecendo com Davi. Mesmo Davi tendo o direito de casar com a filha de Saul, ter a bênção de Saul, porque era uma promessa de quem matasse o gigante, Saul começa a perseguir ele. E a partir do momento que Saul começa a perseguir Davi, ele não persegue apenas para travar Davi, mas ele persegue para matar Davi. Vários motivos poderia ter. Saul poderia ser invejoso, poderia ter tantas outras coisas. Só que o principal dele é que Davi tinha a autoridade que Saul não tinha, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Saul não foi matar aquele gigante. Era para Saul ser o sacerdote daquele lugar e dizer: eu sou o rei, vem cá, eu vou te confrontar. Não foi. Davi foi. E nessas perseguições de Saul, Davi pega e foge para uma caverna. Na verdade, para uma cidade, perto da onde ele matou o gigante. Quando ele chega nessa caverna, ele entra na caverna chamada Caverna de Adulão. Se você vê essa caverna, a gente fala caverna, na cabeça já vem como caverna de Butuverá ali, que é debaixo da terra, né? Que tu entra assim, que tu vai lá e é umas pedras só ali. Só que a caverna de Adulão, depois eu mando a imagem no grupo, eu tenho ali. Na verdade, eram como algumas montanhas, gigantes assim, bem alta. Eram montanhas de pedra e areia. Porque a areia, quando ela fica no sol e ela pega um pouco de umidade, ela vitrifica pela temperatura. Então, eram cavernas de areia e pedra, de rocha. E aí, eles fogem para aquelas cavernas. A caverna não era fácil acesso, era muito alto. Eram cavernas que Davi ficava lá em cima escondido, e ele vinha no topo da caverna para olhar, e ele conseguia ver todo o povoado, se Saul estava vindo, se não estava, se tinha alguém chegando. Só onde Davi estava, tinha mais de 250 cavernas naquela montanha. Se você ver a imagem, são vários furos na parede, parece aqueles queijos assim, que tinha um monte de furo, e a cada furo daquele era uma caverna. Só a possível caverna de Adulão, a gente fala possível, porque quando o arqueólogo ele vai estudar um lugar, ele só tem certeza quando realmente encontra algo que mostra. Caverna de Adulão eles não têm certeza, é possível que seja ali. Só ali tem 4 quilômetros de túnel, que ligam 55 cavernas, era onde Davi ficou. Por isso que coube tantos homens. Quando Davi estava lá, chega 400 soldados para ficar com Davi. Só que não eram soldados de guerra como Saul tinha. Eram 400 homens, que a Bíblia fala o seguinte, ó. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. 1 Samuel 22:1. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram para ter com ele. Ou seja, foram com ele. Ajuntaram-se também a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todo homem amargurado de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Aqui dá 3 características dos soldados que estavam com Davi na caverna.
Talvez você se encaixe numa dessas. Em aperto, fala sobre os aflitos, depressivos, com traumas emocionais. Se você pegar a Bíblia Strong, fala exatamente isso. Endividados, fala aqueles que tinham dívidas com outras pessoas, seja dívidas emocionais, financeiras, pessoas que eram foragidas da justiça, entra nesse quadro. Amargurados de espírito, fala daqueles que têm um descontentamento espiritual ou alguém que não está satisfeito com o seu nível espiritual que tem vivido. E Adulão representa aquela caverna, um lugar de refúgio e de transformação. Esse é o ambiente que Davi entra e junto com ele vem 400 pessoas. Pessoas que eram excluídas da comunidade. Pessoas que eram os rejeitados da comunidade. Pessoas que ninguém suportava, que ninguém queria ter perto. Pessoas que tinham os seus problemas e não conseguiam, por isso, se tornar um soldado de batalha. Davi pega então esses 400 homens e ele passa algum tempo preparando eles. Dentro da caverna, esses 400 homens, depois de um tempo, se tornaram os valentes de Davi. Já teve música que cantaram sobre valentes de Davi, teve historinha para as crianças sobre os valentes de Davi, tem filme que já falou sobre isso. Os valentes de Davi, na verdade, são os 400 homens que depois de um tempo se tornou 600. E depois de um tempo a Bíblia fala que era incontável a quantidade de pessoas que tinha naquela caverna. Eram pessoas que não deu certo, que receberam talvez as promessas um dia, como Davi recebeu, e no momento de aperto, no momento de angústia, no momento de tristeza, entraram em uma caverna. Quando recebemos no começo da igreja, aqui quando nós começamos, essa parede não tinha esse pano preto, essa lona preta. E eu lembro que exatamente nesse canto, aqui em cima da mesa, eu desenhei ali a caverna de Adulão, porque um dia nós estávamos aqui na igreja e a Rafa falou: pastor, Deus me falou muito forte que nós estamos vivendo algo como a caverna de Adulão, que isso aqui é como a caverna de Adulão. E várias situações que aconteceram. Outro dia eu recebi uma palavra que dizia: vocês estão numa caverna e essa caverna é incendiada pelo fogo. Antes da gente começar a igreja, o Everton teve um sonho que passava como drone assim no meio das montanhas, e lá no meio da montanha tinha uma caverna. E aí o drone entrava dentro, como se fosse um drone, né? Entrava dentro da caverna e via um monte de gente lá dentro incendiada. Era um lugar escondido. E é exatamente o que a gente vive, é um cantinho escondido. Começaram a abrir a rua aqui no final agora, já estão querendo mostrar nós para a cidade aí. Se abrir, provavelmente vão asfaltar essa rua. Enfim, glória a Deus, que assim seja. Só que a gente veio para cá no nosso cantinho escondido e a gente tem ficado aqui nesse momento de preparo, de transformação. Só que eu entendo também que na nossa vida pessoal, muitos chegaram aqui como esses 400 homens. Talvez você veio para cá escondido na sua caverna. Talvez você veio para cá com momentos de angústia, com momentos de aflição. Talvez você veio para cá com traumas que a igreja mesmo pode ter te causado, ou que líderes, ou que amigos, ou que parentes, familiares, não sei. Mas para esse lugar Deus tem direcionado exatamente as pessoas que Ele quer usar como os grandes soldados de batalha no tempo certo. Mas que até que isso aconteça, esse lugar tem se tornado um lugar de preparo, de transformação, de cura, de ajuste, de reparo, para que daí sim a gente possa se tornar o exército de elite do Senhor para vencer as batalhas que a gente tem para vencer nessa cidade. Esses 400 homens, eles se tornaram o exército de elite de Davi. Todas as batalhas que Davi entrava, eram os 400 que iam. Depois foi aumentando, foi para 600. E quando Davi derrota em si, quando Saul está naquelas batalhas, quando Davi se torna rei de verdade, era esse exército que governava. A palavra que a gente tem para viver como igreja, não é apenas uma igreja, a gente vai ter um pastor, que vai ter isso, não. É uma igreja que vai ter vários ministérios, cada ministério debaixo da sua autoridade, cada pessoa vivendo o seu ministério, a sua área de atuação, cada pessoa fluindo, cada pessoa saindo da caverna, vencendo as suas batalhas, cada pessoa podendo exercer o dom, o chamado que Deus deu, de forma livre, de forma espontânea, baseado na identidade que o Senhor derramou na sua vida, e a gente possa, enfim, derramar sobre essa cidade, sobre essa nação, sobre o país, eu não sei, aquilo que Deus tem para a vida de cada um de vocês. Não estamos num lugar que é um monopólio, onde a gente serve apenas uma pessoa, um ser supremo. Não, nós servimos o Senhor Jesus Cristo. E se você veio para esse lugar, você veio para uma caverninha, escondida na cidade, um lugar onde não tem muita relevância ainda. A gente acha que não, né?
Mas um lugar que não tem muita visibilidade, você entra no Vila Nova, tem uma igreja gigante ali. Eu canso de mandar a gente para a igreja dos filhos, gente. Às vezes vem gente e digo, cara, vai lá na igreja dos filhos, lá tem estrutura, nós não temos ainda. E aqui é a caverninha nossa, é o lugar que a gente vem para ser tratado, para ser confrontado pelo Senhor, para o Senhor fazer os curativos, curar a nossa alma. É o lugar que o Senhor tem trazido para que você saia da sua caverna pessoal, de solidão, de tristeza, de amargura, de crises emocionais, talvez de solidão, talvez de dias de refúgio que você tem se escondido das suas lutas, dos seus adversários espirituais. E Deus te traz para esse canto, para dizer, vem aqui, tem um povo aqui que está junto nessa. Se a gente começar a abrir o coração aqui, gente, é só choro, é só mágoa, é coisas que a gente tem vencido, é coisas que a gente tem enfrentado, que a gente tem passado. Não espera que isso aqui é um lugar de gente perfeita, você vai se frustrar. Aqui é um lugar onde todo mundo passa por problema, todo mundo tem casamento, todo mundo tem filho que fica doente. A Jéssica, ontem à noite, estava vomitando a noite inteira lá, estava lá eu fazendo sopa para ela. Aqui é um lugar que a gente vai passar dificuldade junto. Só que é um lugar que a gente tem um negócio que é importante, que é a presença de Jesus. A gente não tem muito para oferecer, a gente ainda não consegue te servir como alguma igreja grande serve. Nós já somos uma igreja grande, porque a igreja de Cristo é só uma, não tem várias. Só que aqui é um lugar que Deus te mandou para que você possa entrar nessa caverna, nesse tempo de casulo, de ficar guardado, de ficar protegido por Deus, e aqui dentro você possa ser tratado daquilo que precisa ser tratado. Tem tratamento que é rápido, tem gente que chega em 1 mês, 2, né? A gente teve um caso do Marcos e a Patrícia que chegaram, não faz 2 meses que chegaram, o Marcos já está aí com tudo, com o pessoal da banda. Agora tem situações que são mais delicadas, são processos, cada um tem um tratamento e a gente precisa respeitar isso. Agora o que a gente tem que entender é que aqui é o lugar certo para isso. Aqui é o lugar certo de você ser guardado, porque quando Davi estava dentro da caverna, ele estava sendo guardado por Deus. Para você ter uma ideia, Saul passa com seu exército em frente à caverna e ele entra na caverna para fazer suas necessidades, a Bíblia fala. Quando ele entra dentro da caverna, ele se abaixa, e ele se abaixa bem na frente de Davi. Davi estava lá escondido. Davi poderia naquele momento chegar e dizer, Deus mandou meu adversário aqui dentro da caverna. Eu vou matar ele, vou esconder e ninguém vai nem ver o corpo. Vou fazer um buraco aqui, vou jogar ele ali dentro. Ou quem sabe a gente só joga daqui para baixo, vai cair lá embaixo, ninguém vai ver. É a oportunidade de eu me vingar. Só que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele vai lá, ele corta um pedacinho do manto de Saul. E aquele pedacinho, ele já começa a ficar mal. Ele começa a ficar inquieto, ele começa a ficar tenebroso. Ele diz, meu Deus, eu não podia ter feito isso. Ainda que ele é um homem mau, mas ele é uma autoridade, eu preciso respeitar. E aí ele pega, chama Saul, ele diz, cara, Saul, vai embora. Vai embora. E Saul olha para trás e diz, meu Deus, meu filho, tu poderia ter me matado, tu não me matou. Saul chama Davi de filho nesse momento. Saul pega e sai com seu exército. Ainda assim, Saul continua perseguindo Davi. Ou seja, Deus manda dentro da caverna um adversário de Saul para testar Saul. Saul naquele momento foi aprovado, mesmo não tendo feito 100% certo, e ele pode lá na frente receber o fruto dessa honra. Para você entender, quando Davi recebe a promessa que seria rei, ele tinha em média 15 anos. Quando ele entra na caverna, ele tinha em média 25 anos. 5 anos depois, em média eu falo porque não tinha na época Instagram para ver a data exata lá. Não tinha rede social para comprovar. Não tinha lá um livro para anotar todos os fatos. Mas nem um álbum de fotografia, né? Com Davi lá, dentro da caverna com a galera assim, ano tal. Mas é uma média que os historiadores falam. E a média é que Davi tinha 25 anos quando estava na caverna. Ele sai da caverna, ele começa a guerrear alguns povos. Ele se torna rei em uma cidade, se eu não me engano era a cidade de Hebron. Ele se torna rei com 30 anos. Depois de 7 anos que ele está governando a cidade de Hebron, aí sim ele se torna rei de toda Israel. O que eu quero dizer é que levaram em média 10 anos, do dia que Davi recebeu a promessa, até o dia que ele entrou na caverna. Mas é depois do tempo que ele estava na caverna, levou 5 anos para ele começar a governar.
Talvez Deus te trouxe para a caverna porque está chegando o tempo de você viver o seu chamado. Talvez Deus te trouxe na caverna porque está chegando o momento de Deus começar a te usar naquilo que Ele tem para você. Talvez Deus te trouxe para a caverna porque Ele quer te preparar e te tornar um grande soldado do Senhor. Talvez através de você não faz ideia, mas o pouco que você consegue fazer para o reino de Deus já é muito para as batalhas que a gente vive. Você não tem ideia o quanto que o pouco que você faz é muito diante dessa igreja. Eu canso de falar aqui, às vezes a gente está no dia de pagar aluguel, e naquele dia entra exatamente o valor que a gente precisa, e a gente paga e a gente fica tranquilo. Às vezes a gente está aqui pensando em alguma ideia, daqui a pouco vem alguém, pastor, vamos fazer isso, eu tenho lá em casa, e a gente, é isso que a gente precisava. A gente estava agora com dificuldades de professora no infantil, porque é muita criança, vocês viram, né? Eles tocam terror, e agora o Gustavo Rafa quer trazer mais ainda. E aí do nada um casal sonha, a mulher sonha que estava aqui na igreja servindo no ministério infantil, e hoje eles estão congregando conosco. Então, o pouco que você faz aqui é muito. Desde que a gente começou a igreja, a gente vivia tendo problema com aquele degrauzinho ali, daí o Leno veio essa semana, Leno, 1 horinha, trouxe as ferramentas, está ali pronto, não tem mais degrau. Agora a gente tem ali um acesso para cadeirante. A minha mãe já veio ali, minha mãe tem problema na coluna, já falou, filho, esse aqui degrau é ruim para a mãe. Agora ela pode vir tranquila, passar ali. É simples, talvez ao seu olhar, mas para nós o pouco que você faz aqui dentro é muito. Aí a gente estava essa semana pendurando a placa, aí o Pablo, eu tenho duas luzinhas no carro, pastor, ali é pequenininho, mas eu acho que serve. Colocamos ali, ficou perfeito, né, mano? Ele ainda colocou, uma era branca e uma era azul, pareceu aqueles cachorros, como é que é, o husky siberiano, com olho azul e um marrom. Aí no fim ele trocou, tinha outra. Mas ficou a coisa mais linda a plaquinha que a gente colocou ali. Detalhes que você faz, o pouco que você faz é muito diante de um pelotão que Deus está levantando. Agora o que você precisa entender é que se Deus te fez uma promessa, Ele te trouxe para esse lugar, foi para que se restaurasse no seu coração essas promessas, e você pudesse voltar a acreditar nelas, e você pudesse voltar a olhar para elas como aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu não sei qual é o chamado específico de cada um, a gente senta, às vezes conversa, tenta entender, mas às vezes no momento não casa com a nossa realidade, mas a gente sabe que lá na frente pode acontecer. Só que a gente sabe que o pouco que você consegue fazer é muito. A gente fez aquele dia o jantar dos namorados aqui, vocês viram a quantidade de gente que deu, né? Para nós já é bastante. Agora a gente vai fazer a conferência dia 11, dia 12. A gente já está vendo para trazer mais cadeira. Não sei se vocês viram, a gente mexeu um pouquinho as cadeiras aqui para ver se cabe mais aqui. A gente quer botar mais 25 aí, eu sei que vai precisar sentar gente aqui na frente. Porque estão falando aí que vai vir gente mesmo. Nós já estamos... Tá, Deus. A gente acostuma com a nossa caverna aqui, e às vezes a gente não quer muita gente, mas precisa. E aí a gente estava aqui conversando essa semana isso. E aí nessas questões, Deus começa a trazer algumas revelações. E aí a gente estava no meio do jantar, que a gente fez esse dia dos namorados, e eu falei um dia para o Everton, lá na oficina dele, eu falei, cara, Deus está trazendo no meu coração, muito forte, que a nossa igreja vai se mover muito por conferências nessa cidade. Vão ser conferências que vão trazer pessoas de volta para Jesus, conferências que vão resgatar o primeiro amor em alguns, conferências que pessoas vão aceitar Jesus, conferências que vão ativar pessoas de volta na fé. E quem que vai fazer essas conferências? Está aqui, Jean e a mãe. Nossos líderes de eventos. Que hoje na nossa realidade a gente olha capaz que Deus vai fazer isso. A gente vai nas conferências por aí, meu Deus. Só que não é pelo nosso fazer, é pela nossa disposição. Nós não temos capacidade para fazer o que nós estamos fazendo. A gente começou a igreja sem ter R$1, e aí a gente continua com a conta todo mês assim, ó. Que eu olho aquilo e digo, Senhor, como é bom caminhar na fé. Tu olhar naquele dia e ver realmente é por Deus que está acontecendo. A gente olha a nossa realidade hoje, com as crianças às vezes doentes, né? Às vezes com um filho pequeno, nós com a Laís ali que tem 3, 4 meses. Aí olha às vezes as famílias que estão aqui, a quantidade de pessoas, a gente tem 40, 50 pessoas na igreja, porque o pessoal se reveza, porque senão não cabe todo mundo, né? Cada domingo vem um pouquinho. Parece que faz um sorteio, né? Rola a roleta, hoje vai tantos. Só que na verdade, o pouco que tem aí dentro do seu coração,
se ele é apresentado para Deus com intensidade, como é que eu posso falar a palavra certa? De forma verdadeira, o pouco que você apresenta, Deus vem e faz acontecer algo gigantesco na cidade. Deus não precisa de grandes coisas, cara. Deus, ele sempre vai mover na tua vida, ele sempre vai trazer. Eu não sei se com você foi assim, mas comigo eu comecei a nossa loja com 4 pomadinhas de cabelo, que era R$5 cada uma, que eu vendia por R$18 no Uber. Hoje nós temos uma loja de iPhone ali na América, que eu não sei nem quanto vale, mas deve valer mais de uma casa. E a gente ganhou tudo aquilo ali. Deus nunca vai mandar nada para ti porque você tem dinheiro, porque senão a glória não vai ser dele, a glória vai ser de Mamon, o dinheiro. Deus vai começar projetos na sua vida, se for de Deus, ele vai começar projetos na sua vida sem você ter condição, porque não é pela tua condição, não é pela tua realidade, não é porque você é capaz, é porque ele é capaz. E Deus tem procurado pessoas nesse momento que pegam toda a glória daquilo que estão fazendo, que ainda que seja mérito seu, ainda que você fez, ainda que você é bom no que você faz, ainda que você é o cara da sua área, Deus ainda prefere pessoas que peguem tudo isso e digam: não é por mim, é pelo Senhor. Não é por mim. Pastor, como a igreja está bonita, faz só 6 meses que vocês estão aí. Mano, eu nem sei como a gente construiu. No primeiro mês, a gente fez as contas esses dias aqui, entrou mais de 20 mil de oferta, e hoje a gente está com dinheiro na conta da igreja, metade do aluguel, e dia 10 tem que pagar o aluguel. E aí eu digo: Deus, por que tu não manda 20 mil igual tu mandou em janeiro? Porque era para aquele tempo, ele queria aquele recurso. E não veio 20 mil em dinheiro. Nós ganhamos vidro, que custa uma nota, nós ganhamos, aí o Juan fez os ferros aqui, que ainda estamos pagando para ele, aí veio o som, que nós estamos pagando ainda parcelado, aí veio isso, aí tem um ar-condicionado já atrás ali do tapume, para nós colocar na sala das crianças. Aí do nada eu peguei aquele ar que tinha lá em casa, daí nós ganhamos 3 mil de oferta e compramos outro. Foi um negócio que não se explica. Aí eu estava no Marketplace um dia lá de noite e entrou R$1.000 de oferta na conta da igreja naquele dia. Aí no Marketplace lá funciona as coisas, né? Som, cadeira, bateria. Aí apareceu uma bateria lá em Curitiba. Naquele momento o baterista, que até hoje miserável, tocou uma vez só na igreja, falou: pastor, nós vamos congregar contigo. Comprou uma bateria, foi lá em Curitiba. O Everton estava infartado, tinha acabado de colocar a molinha no coração, deitou o banco do carro, tentou ir dormindo, mas não conseguiu. Umas coisas loucas que não se explica. Por quê? Porque seria muito fácil. E eu lembro que no mês de janeiro, eu nunca recebi tanta ligação de banco. Eu lembro que o Bradesco me ligou um dia, falou: o senhor tá apto para participar da nossa conta do Prime, e a gente tem até 200 mil para emprestar para o senhor sem precisar alienar nada. O senhor pode parcelar em não sei quantas vezes. Eu na hora, vou lá pegar uns 100 mil para nós fazer a igreja, daí eu faço parcelado. E aí o Espírito Santo, na hora, falou: não, porque não é pelo seu fazer, não é pela sua capacidade, não é pelo seu recurso, é por Ele. Tudo que temos veio dEle, tudo que somos veio dEle. Nossos negócios, nosso salário, nossa empresa, nossa casa, nós só temos porque somos mordomos dEle. Quando nós viemos na igreja e dizimamos, nós não estamos aqui: eu vou dizimar R$100 por mês ou R$1.000 por mês porque agora eu sou bom. Não, você só está dizendo: Deus, eu só estou devolvendo aquilo que tu já me deu. Agora quando você vem e você serve, Deus usou o Eris porque ele é professor de música. Não é pela nossa capacidade, não é pelo que a gente sabe fazer. E tem uma frase que eu ouvi uma vez, não lembro se foi do Gui Tavares, mas que falava que a gente se tornou muito bom em fazer aquilo que a gente faz, e por conta disso não paramos mais para ouvir a voz de Deus e saber se realmente é isso que a gente tem que fazer. Eu sou bom no meu trabalho, então agora eu não preciso mais orar e pedir para Deus mandar cliente. Eu sou bom no que eu faço no trabalho, na empresa, nisso eu não preciso. Não, nós precisamos ser dependentes deles a todo momento. Aí Deus pega você na sua vida agora pessoal, e talvez Deus te coloca na caverna em algumas áreas da sua vida. Talvez Deus te isola por um período na sua vida profissional. Talvez Deus pega o seu ministério, guarda ele e diz: você vai viver um casulo por enquanto. Talvez Deus pega o seu casamento, eu não sei, pega a sua vida talvez por completo, te coloca dentro de um casulo, como se você vivesse numa escuridão, como se você vivesse nos piores dias da sua vida.
E você às vezes se questiona dizendo: Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que tu está me castigando? Na verdade, Ele não está te castigando, Ele está te preparando para o que Ele tem para fazer na sua vida, a partir do momento que você sair daí. É um tempo de a gente entender que nós estamos na caverna não por castigo, mas por proteção do Senhor. Deus falava esses dias algumas coisas, enquanto eu escrevia essa mensagem, Ele dizia: tem pessoas aqui que apanharam muito de pessoas próximas, que sofreram muito de pessoas próximas, pessoas que você confiava, que você respeitava, pessoas que talvez tinham um laço emocional muito grande, e Deus está te colocando nessa caverna para te guardar dessas pessoas, para te proteger dessas pessoas, para te curar das feridas que essas pessoas causaram, para que um dia você possa ser referência para elas. Isso é pesado. O que Deus está fazendo é te guardar de quem te feriu, te isolando, te separando, e você acha que Deus está te castigando, você acha que Deus está te julgando, te culpando. Não, Deus está te protegendo do que aconteceu, te guardando, te colocando numa enfermaria, te colocando num período de cuidado, te colocando num período de isolamento social, de isolamento ministerial, de isolamento profissional, de isolamento às vezes até financeiro, para que você possa viver os melhores dias da sua vida, não com os seus recursos, mas os melhores dias da sua vida porque você está perto dEle. Deus se faz presente dentro dessa caverna, que eu uso como analogia, não aqui na igreja, mas na sua vida pessoal. Deus está lá no seu quartinho, às vezes você chorando, às vezes você sofrendo, às vezes você passando dias de angústia, e você às vezes dizendo: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que sou eu? Por que tu está me castigando? Não, Deus está te isolando para que você seja preparado, transformado, cuidado, curado, para que no tempo certo Ele possa te usar com poder e autoridade. Os valentes de Davi se tornaram os guerreiros mais temidos da cidade. Quando eles passavam, onde eles viam, onde eles chegavam, todo mundo fugia, porque eles tinham muita autoridade. Agora tu imagina o cenário: pessoas que conviviam na sociedade, que eram excluídas pela sociedade, se isolam por um tempo numa caverna. Depois de algum tempo eles saem. Quando eles saem, eles se tornam o exército de elite que dominou aquela cidade, e se torna aqueles que levaram o coração de Deus, que guardaram o coração de Deus, que era o de Davi, com muito poder, com muita autoridade. E aí esses soldados passaram a se tornar o povo de Deus naquela cidade. Malaquias 1,15, Malaquias profetiza: a glória de Israel, a alegria de Israel vai vir por meio de Adulão. Sabe o que ele estava se referindo? Que a grande transformação que Israel precisava, que a grande transformação que Israel recebeu, que a grande transformação, a grande alegria, o grande mover que aconteceu em Israel, viria de onde? De Adulão, do meio daquelas cavernas, onde Malaquias nem sabia que ia ser Davi, não fazia ideia. A questão é que foi profetizado um dia, Davi entendeu, se isolou, se guardou, passou pelo tempo de caverna, e no tempo que eles saíram, eles se tornaram o povo que levou a alegria, a paz, o júbilo, a transformação de vida para a cidade. Você não tem ideia o que nós estamos construindo aqui. Você não tem ideia o que Deus está fazendo com isso aqui. Não é sobre a igreja, gente, pelo amor de Deus. Vocês sabem que eu falo muito pouco aqui sobre a igreja Teroá em si. Às vezes eu estou em um lugar, às vezes as pessoas falam: pastor, se apresenta aí, apresenta a tua igreja. Cara, não precisa, precisa falar de Jesus. A questão é o que você está se tornando em Deus. O pastor Everett esse dia falou, né? Não é o que nós estamos fazendo, mas é o que estamos se tornando aqui. É o que Deus está fazendo gerar no seu coração. É a autoridade que está sendo construída aí dentro. É aquilo que Deus está fazendo soprar através da sua vida. É por onde você chega, você não percebe, mas as pessoas recebem junto com você a autoridade, o poder de Deus que está sendo tocado aí dentro. A gente vem para dentro dessa caverna aqui, a gente acende a nossa chama e a gente fica como aquela brasinha de carvão quando cai na fogueira. A gente sai daqui, vai para o trabalho e a gente leva essa brasinha junto. E aí você chega lá, você incendeia a pessoa que está no teu trabalho. Aí você chega na casa de um cliente, você incendeia a casa do cliente. Você não precisa levar o violão na mão para incendiar, não. O que eu estou falando é que às vezes você é a resposta de oração
das pessoas que estão ao seu redor e você nem sabe. Às vezes você no seu trabalho se torna um refúgio de pessoas que você não faz ideia. Às vezes uma palavra, um abraço que você dá, às vezes um sorriso, às vezes um encorajamento que você diz, não cara, continua. Ei, calma, Deus é contigo. Ei, eu estou aqui para te dizer, eu estou contigo também, continua. Uma simples palavra, mas debaixo do poder de Deus que é construído nesse lugar, no seu coração, ela se torna a transformação de vida de algumas pessoas. Foi de Adulão que saiu a alegria, como Malaquias fala, que transformou Israel. É dessa caverna que vai sair grande transformação sobre muitas famílias. É daqui, desse lugar físico, sim, mas também do lugar espiritual que Deus está gerando no seu coração. Você não está vindo aqui apenas para participar de um culto. Você está vindo para um lugar receber mais de Deus para poder sair da porta para fora e levar para outras pessoas. Eu não acredito no evangelho solitário em que, cara, esse aqui é só para mim, eu vou sair daqui, vou receber, vou trazer algo só para mim. Não. Quando você guarda muita coisa, você recebe muita coisa, você fica só para ti, você se torna um obeso espiritual, você não transfere para as outras pessoas, você não libera para as outras pessoas. E aí tem gente que às vezes está do teu lado sofrendo e você não fala nada. Está chegando um tempo de Deus começar a soprar algumas pessoas aqui na cidade, no seu trabalho, na sua casa. Não, agora vai ser o influencer da cidade. Não, gente, pelo amor de Deus. Mas eu digo sobre mesas, sobre lugares de pessoas que precisam ouvir aquilo que você está recebendo aqui hoje. Lugares e pessoas que precisam ouvir uma mensagem no seu coração. Lugares, pessoas que precisam ouvir aquilo que você tem vivido. E se você se calar, se você guardar, você acaba matando espiritualmente as pessoas que estão do seu lado pedindo socorro. É como se as pessoas estivessem numa maca de hospital, precisando de um oxigênio, e você tem esse oxigênio em mãos. Você tem Jesus, o Cristo, o Verbo encarnado, aquele que trouxe fôlego de vida para a humanidade. Você tem esse Deus junto contigo, e você tem o poder de o pouco que você faz, você trazer vida de volta para as pessoas. E se você não liberar, aquelas pessoas morrem espiritualmente. Agora, se você começar a soltar, se você começar a fluir, se você começar a deixar Deus te usar, cara, você se torna como um desses soldados de Davi, que estavam passando dias de aflição, de tristeza, de angústia. Só que quando foram para a caverna, foram transformados, foram curados, foram restaurados, se tornaram o exército mais temido da cidade. Você não tem ideia do respeito que Deus já está construindo sobre a sua pessoa no meio do seu trabalho, sobre no meio da empresa que você está. Você não sabe o quanto que as pessoas olham para você e respeitam o que você carrega. Às vezes você acha que não é nada com nada. Não, você já é um valente sendo preparado pelo Senhor. Você já é um desses soldados que carrega uma autoridade gigante para o Senhor. Você só precisa nesse momento entender isso. Saber que essa caverna não é um lugar de castigo, mas é um lugar de preparo. É um lugar de tratamento, é um lugar de ser conduzido pelo Espírito para ser preparado para aquilo que Deus quer fazer nessa cidade. O Evangelho não é sobre a minha vida, sobre a sua. Não é sobre a gente receber um carro novo, uma casa nova, Cara, não é. Ainda que João 10:10 fala que eu vim para que tenham vida e vida com abundância, não é só sobre abundância, é sobre algo por completo. Não sei você, mas eu tenho comigo que quando a gente está fazendo algo para as pessoas, quando a gente está servindo, a nossa vida está muito mais completa. Como é bom, a gente vem às vezes para o culto, às vezes mal, às vezes num dia que não está legal, às vezes num dia que o boleto está muito grande. Você entra na igreja e você esquece tudo. Eu paro o carro, estaciono ali, boto o pé para dentro do portão, parece que entra naqueles portais que tinha de filme, né? Que fica tudo para cá e você entra no... Passa. Porque é tão bom servir a Deus, é tão bom porque você nasceu e foi criado para isso. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi criado para estar com Ele, para servir as pessoas, para dar o seu melhor, às vezes no seu trabalho, levar um abraço, um afeto, uma palavra de ânimo. No seu dia a dia, você ser luz para as outras pessoas. Quando você entende esse lugar e você vive isso, a sua vida
passa a ser transformada. A gente às vezes espera estar 100% para ser usado por Deus. E aí essa semana eu falava, Pastor João da intercessão, em agosto a gente vai ter aí, as terças-feiras de agosto, nós vamos fazer uma escola de intercessão aqui na igreja. Tem algumas pessoas que ele já convocou, o Bruno ele já convocou. A gente vai fazer um seminário de intercessão aí, um seminário não, uma escola, né? São 4 terças-feiras que a gente vai fazer. E aí, irmão João, eu falando para o irmão João, eu falei, não, irmão João, a gente está num tempo de preparo, de ser curado na igreja e tal. E aí ele falou, cara, quem hoje que não está ferido? Me mostra uma pessoa que está 100% curada, eu não conheço. Às vezes a gente espera estar 100% para vir para a igreja, para fazer as coisas, para botar a mão na massa, para estar na rua falando de Jesus, para estar no trabalho. Eu não vou falar para minha amiga porque eu não vou falar, tem uma pessoa lá que está quase separando, eu não vou falar nada porque lá em casa eu quebrei o pau essa semana. Querido, às vezes Deus quer te usar naquela área justamente para que a espada de 2 gumes, aquela que corta dos 2 lados, a palavra que você libera para a pessoa às vezes é para você. Quantos aconselhamentos que eu dei para a pessoa e no meio do aconselhamento eu parei assim, eu falei, meu Deus, isso é para mim também. Quantas situações que às vezes eu lembro, que às vezes a pessoa estava lá na loja dizendo, meu Deus, pastor, eu estou endividado, eu tenho que fazer isso, não sei como é que eu faço. Eu dizia, cara, pega e faz isso. Quando eu terminava eu dizia, cara, é para mim também. Eu lembro que um dia tinha um casal que queria muito viajar com a gente pegou e foi viajar, fizemos um dia de 5 dias de viagem, e eu naquele momento eu dizia, Deus, eu tenho certeza que tem algum propósito nessa viagem, eu quero entender qual é. E na volta para casa, Deus traz muita clareza, que era o tempo deles terem filhos. E eu peguei e falei para eles, cara, eu vejo que é tempo de vocês terem filhos, Deus está mostrando. Na hora ela já falou, meu Deus, é o que eu mais quero e tal, e ele falou, não, beleza, então, ele relutou um pouco, né, aquela coisa de homem, calma aí, tem as contas e tal. E aí daqui a pouco ele falou, tá bom então vamos lá, pode tirar o DIU e tal. E aí eu peguei, fiquei quieto. E eu continuei, a Jé tinha acabado de botar aquele implano no braço, caro que é um trem aquele negócio, parcelamos em 10 vezes, 140, eu tinha pago a terceira ainda. E aí eu fiquei quieto, daí eu peguei, olhei no retrovisor, a Jé estava no meu quintal e falei, vida, essa palavra é para nós também. Resumindo, tá ali a Laís, e esse casal esteve lá em casa essa semana nos convidando para ser padrinho do filho deles. Não espera estar bem para curar as pessoas. A Jenny é enfermeira, a Rafa também é, né? Quantas vezes vocês já foram trabalhar doente? E quantas pessoas foram curadas por vocês assim? Não espera estar bem. Lembra a pandemia? Quantos médicos estavam lá arrastados, passando mal às vezes, mas estavam lá porque a humanidade precisava. Às vezes é no meio do processo das pessoas que você acaba sendo curado. Eu já fui curado, por exemplo, uma vez, cuidando de um jovem, falando sobre paternidade com aquele jovem. Enquanto eu falava para ele, eu chorava, ele achava que era Deus derramando o Espírito sobre a minha vida, para me fluir ali, e ele dizia, meu pastor está cheio de Espírito Santo. Cheio nada, mano, eu estou falando para ti, mas eu estou sendo tratado aqui, estou sendo curado também, cara. Você acha que às vezes a gente está aqui, é o ser supremo que tem uma vida perfeita? Cara, que nada, a gente também tem o nosso problema. A gente também vive nessa caminhada na fé, buscando todo santo dia. Paulo falava, eu tenho espinho na carne e eu preciso lidar com ele, então todo mundo tem problema. A gente não pode ter pecado. Agora, problema é natural. Às vezes eu estou no trabalho, tenho problema com o cliente, vira e mexe, eu estou lá me incomodando, faz parte. A Jé tem um problema em casa dela, que sou eu, que às vezes eu incomodo ela. Só que a questão que eu quero resumir aqui é que você veio para essa caverna para ser tocado, curado, transformado, porque Deus quer voltar a te usar. Não espera estar bem para ser curado, para ser usado. Isaías fala que das suas feridas vão sair poder para curar. É no meio das suas lágrimas, do teu choro, que as pessoas vão ser curadas e transformadas. É no meio dos seus dias de aflições que Deus vai te tirar da tua caverna e vai levar para outras cavernas para ajudar outras pessoas a saírem de lá. É no meio dos seus piores dias da sua vida que Deus pode te usar e muito.
Vocês não sabem, mas já teve dias que eu vim para cá sangrando, dizendo: Deus, hoje eu não queria estar ali. Me dá alguém que eu possa chamar. Teve um dia que eu fui na oficina e falei: essa semana eu tenho que pregar. Ele falou: não, ainda não. Aí eu venho e naquele dia, sem mérito nenhum, porque não é sobre mim, Deus vem e derrama uma graça e Deus muda. Meu Deus, Deus quer te usar. Deus quer resgatar as promessas que Ele tem para a sua vida. Deus quer que você volte a acreditar nelas. Deus quer que você volte a crer que Ele ainda tem algo para você. Você nunca vai estar pronto. Se um dia você estiver pronto, se um dia você estiver capacitado. Antes de falar, acho que ia ser muito burro. Nem assim, nem jeito. Se escrever certo, Google não. Acho que é com, mas Não. Acho que pegou interferência de algum lugar. Pegou o YouTube lá. Deus quer te usar do jeito que você está. No meio do caminho a gente vai sendo curado. E pode preparar que às vezes você é curado de uma dor, no outro dia vem outra. E às vezes você acha que está bem, agora eu estou de alta. Daqui a pouco você vê que ainda não estava bom. Nós carregamos uma alma dentro de nós. E essa alma, ela berra a todo momento, pedindo, clamando por socorro. E a gente precisa, no nosso dia a dia, aprender a lidar com ela e caminhar firme para o propósito que Deus tem. É nessa caminhada, é aqui no meio desses malucos aqui que você vai sendo tocado. Você sai daqui renovado, e no domingo que vem é renovo de volta, e no outro domingo é mais um renovo, e no outro domingo é como se fosse um medicamento. Cada domingo Deus te dá uma dose, cada domingo Deus te dá uma porção. Tem remédio que é de 8 em 8 horas, né? A presença de Deus talvez seja de 7 em 7 dias. E aí a importância de estar congregando. Eu bato muito nessa tecla porque a igreja não é sobre eu, ou ser outra pessoa, ou ser um monte de gente. Eu nem entro nesse mérito. Para mim, a igreja é um lugar de família. Ela é um lugar de comunhão. Ela é um lugar de cura. É um lugar de restauração. Ela é um lugar que muita coisa acontece aqui e você não percebe. Por isso que Deus te trouxe aqui, para você estar junto com essa tropa aqui. Tem bastante gente que não veio hoje. Domingo que vem mais um cara que talvez não está aqui hoje. Está tudo bem. A questão é que aqui é uma família ministerial, uma família na fé. E Deus te trouxe aqui justamente porque você tem a ferramenta de guerra que nós precisamos para vencer aquilo que nós vamos passar. Eu preciso de você. Preciso da Jenny. Preciso da Duda. Preciso da Mana que veio visitar. Preciso do Jean. Sozinho a gente não consegue. A gente consegue, na verdade. Só que o Evangelho não é sobre um trabalho solitário. Quando a gente se junta a um corpo com mais pessoas, quando você traz a ferramenta que Deus te deu, a promessa que Ele te deu, e você libera sobre o reino de Deus, a gente alcança mais vidas. Não é sobre alcançar pessoas para encher a igreja. Você sabe que a gente não tem isso no coração. Mas é alcançar pessoas para cumprir o ID. Uma promessa que Jesus deixou, um mandamento na verdade. Quando Ele falou: ide por todo mundo e viver e tal, e pregar o Evangelho, ensinar toda a criatura, batizar em nome do Pai, do Filho. É uma ordem, não é um pedido. Você não está aqui à toa. Você está por um propósito. Você tem uma ferramenta que nós precisamos. O pouco que você pode fazer para essa casa é muito. Amém? Eu quero encerrar. Quero orar para encerrar. Se quiser se colocar de pé.